Boa noite, meus amigos do GICAN. É a primeira vez que eu participo da atividade aí da casa. Estou mais acostumado a ir lá no GECAN, no Guará, né? Acredito que de lá até da Renata, do pessoal de lá, tenha partido a indicação. E infelizmente não vou ter o prazer de encontrá-los pessoalmente. Mas esperamos em Deus que isso possa acontecer e que não tarde, não é? E que tenhamos paciência nesse caminho, pois é uma alegria muito grande estar aqui e podemos hoje tratar deste assunto que foi baseado principalmente no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre ajuda, e no caso a ajuda a si mesmo. Nestes tempos de pandemia, nós podemos prestar ajuda a nós e aos outros que nos cercam ou que estão mais distantes, a todos os outros, enfim, com essas medidas de higiene das mãos, com a higienização dos nossos lares, com maior frequência dos ambientes de trabalho e com o uso de máscaras, né? Mas, para tratar do tema, nós temos, em primeiro lugar, que nos reportar às anotações do evangelista Mateus, no seu capítulo 7, versículo 7, onde ele anotou as seguintes palavras do Mestre Jesus de Nazaré: Pedi e obtereis, batei e abre-se-vos-á, buscai e achareis. Nós temos tido, ao longo do tempo, uma certa confusão com relação a este e a todos seria exagero, mas a muitos outros ensinos de Nosso Senhor. Porque nós achamos muitas vezes que a prece é uma coisa mágica, que basta a gente pedir, portanto, né, já que Jesus disse, pedi e obtereis, a gente vai fazer o pedido e vai ser prontamente atendido, do jeitinho que a gente quer. Mas não é bem assim. Nós temos que saber também interpretar os ensinos de Nosso Senhor e adequar as diretrizes evangélicas para que não venhamos até a cair no ridículo, não é? A gente acha que há uma mágica, mas não há. Emmanuel nos esclarece que em linguagem de todos os tempos, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, quer dizer, desejai ardentemente e as oportunidades aparecerão. Empenhai-vos a encontrar o objeto de vossos anseios e tê-los-eis à vista. Todavia, é preciso combater o bom combate, trabalhar, agir e servir, para que se vos descerrem os horizontes e as realizações que demandais. Aqui então, Emmanuel já nos traz algo mais. Não basta a gente pedir e ficar parado. Não basta a gente ficar imaginando que vai cair do céu alguma ajuda. Em outro texto, o mesmo mentor, Emmanuel, nos diz que batei para o Evangelho não se traduz por mendigai.
Significa esforçai-vos e insistir na vitória do bem. Não basta pedir para receber. Não vale unicamente aguardar a fim de encontrar. E há uma lição em que Emmanuel nos dá a chave da questão. Ele nos fala o seguinte: batei e abre-se-vos-á. O ensinamento evangélico brilha soberano em qualquer situação e em qualquer tempo. Entretanto, sempre que a nossa solicitação reclame auxílio e oportunidade, é imperioso não esquecer a chave do esforço próprio. É imprescindível que nós façamos algo para recebermos o auxílio. E aqui, Emmanuel fala em esforço próprio, o que nos remete à questão 909 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec questiona a imortalidade superior, se seria possível, sempre que nós quiséssemos, vencermos as nossas imperfeições, suplantarmos as nossas más tendências. Afinal de contas, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende em vencer as suas más inclinações. E os espíritos superiores ali no Livro dos Espíritos responderam muito seguramente que nós poderíamos sempre sim vencer os nossos defeitos, as nossas imperfeições, desde que nos esforçássemos. Mas aí os espíritos superiores lamentam: ah, quão poucos dentre vós se esforçam. A nossa vontade é muito pequena muitas vezes. A gente começa o caminho da melhoria íntima e já pensa em desistir. A gente vai, inicia a jornada de uma forma animada e daqui a pouco as forças nos faltam. A gente já desanima. E assim não é possível alcançar a vitória. Para alcançarmos a vitória desejada sobre nós mesmos, sobre as nossas más tendências, vencer as nossas sombras interiores, é preciso muita persistência, muita paciência. Nós bem sabemos disso, porque lá e cá nós retornamos alguns passos na nossa caminhada evolutiva. Mas é imprescindível mantermos a visão à frente, na meta, no objetivo a alcançar. Que demore várias reencarnações, mas é imperioso começarmos e mantermos o ritmo, embora lento, da nossa caminhada, mas ter essa constância, essa persistência, insistir no bem. Há quem acredite que não vale a pena fazer o bem, porque a gente se depara com ingratidão, porque as pessoas não reconhecem, porque os maus é que estão em evidência. E de novo nós nos lembramos do Livro dos Espíritos. Por que é que há essa aparência de vitória dos maus? Não que nós sejamos totalmente bons, mas a gente já admira, já se esforça, a consciência já dói quando a gente pratica a maldade. E há esses irmãos nossos ainda devotados à prática do mal. E os espíritos superiores são muito claros lá no Livro dos Espíritos para nos ensinarem que
os maus preponderam ainda na terra porque os bons são tímidos. Os outros são audaciosos, intrigantes, querem logo ocupar os postos de evidência e, muitas vezes, os bons se recolhem. Quanta gente que é convidada para alguma tarefa, para exercer alguma atividade no centro espírita, para ocupar algum posto que seja com seus encargos, e aí se esquiva, dizendo que não tem condições, que não é capaz. Ora, nós devemos encarar as oportunidades que nos chegam, mesmo com as nossas dificuldades, e vamos vencendo-as pouco a pouco, mas que façamos algo em favor do bem na Terra, que resulta, em última instância, em nosso próprio favor. Sobre isso há uma história registrada por Ramiro Gama, no livro tão conhecido, Lindos Casos de Chico Xavier, chamado A Lição dos Chuchus. A Lição dos Chuchus. Conta o nosso irmão Ramiro Gama que Marinha, para os íntimos, que era viúva de Raimundo, o Mundico, para aqueles que o conheciam muito bem, irmão de Chico Xavier. E Maria, já àquela altura, viúva de Raimundo Xavier, que fora irmão de Francisco Cândido Xavier, disse para o Chico: olha, Chico, eu não acredito muito nessa história de dar e receber, não. De ajudar os outros para ser ajudado. Porque veja você, Chico, o seu exemplo, você ajuda tanta gente, você vive, parece, para ajudar as outras pessoas. E olha como a sua vida é difícil. Como é que as pessoas não retribuem? O Chico parou, pensou um pouco e disse para sua irmã Marinha, a viúva do Mundico: mas olha, o bem que a gente faça sempre retorna para nós. Fica registrado na espiritualidade que nos cerca, que nos envolve. Sempre que a gente faça o bem, Marinha, com aquela intenção verdadeira de ajudar no coração, esse mesmo bem retorna para nós. E ela disse: mas eu não acredito não, Chico. E olha, vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui 2 chuchus. Eu vou dar esse chuchu para a primeira pessoa que aparecer, e eu quero ver se esse negócio de dar para receber funciona mesmo. Chico balançou a cabeça, sorriu, e quase no mesmo instante, uma vizinha de Marinha, do lado direito do muro, grita lá: ô Maria, Marinha, minha amiga, será que você tem aí 2 chuchus? Não, para me emprestar, estou precisando de 2 chuchus. Ela olhou para o Chico olhou para ela, não disseram nada, e ela: toma aqui os 2 chuchus. Passado mais alguns instantes, outra vizinha, agora do outro lado do muro, entrega para Marinha 4 chuchus. Olha aqui que eu ganhei uns chuchus e está sobrando, toma aqui esses 4 para você. Não passou nem bem meia hora, a vizinha da parte dos fundos agora do lote grita lá para Marinha se ela não tinha uns chuchus. Ela havia dado 2 para a vizinha de um lado, recebeu de volta 4 da vizinha do outro lado do muro, e agora ela repassou esses 4 chuchus para a vizinha da parte dos fundos do lote. E
ela já começou a ficar intrigada. Passado mais alguns instantes, eis que bate à porta uma conhecida dela, muito pobre, mais pobre que ela, e ficou ali um tempo necessário para desabafar as dores da sua pobreza, e saiu dali com alguns mantimentos, e dentro da sacola de mantimentos, a Marinha colocou aqueles chuchus que ela havia ganhado. E ela disse para o Chico: agora, para essa brincadeira, né, continuar, só falta receber essa quantia também dobrada, né? Que estão multiplicando os chuchus. Como já era hora de ingressar no trabalho, Chico sorriu e disse para ela: espere para ver. E foi trabalhar. Lá pelas 18 horas, final do expediente, Chico Xavier retorna para casa. E ali conversando com os amigos, com os parentes, Marinha presente. Já havia se esquecido dessa questão dos chuchus multiplicados. Mas então bate à porta um senhor conhecido de Marinha, morador da roça, e que trazia para ela um presente. Um presente simples, né, coitado? Ele sem muito recurso, morador da roça, mas agradecido porque Dona Marinha sempre servia ali alguma refeição para ele quando ele ia para a cidade. Entregou para ela um saco de chuchus. E eles foram contar os chuchus. 64 chuchus. 64 vegetais daqueles que ela começou por brincadeira, provocando, desafiando até a espiritualidade superior, que estava sempre também todo o nosso querido Chico Xavier, porque fazia por onde ter essa companhia, havia demonstrado para nossa irmã Marinha que fazer o bem vale a pena. Que ajudar os outros é, na verdade, ajudar a si mesmo. Que nós sempre receberemos de volta aquilo que nós fizermos. Que, portanto, não devemos jamais duvidar da misericórdia divina em nosso favor, desde que nós também estejamos nessa corrente vibracional do bem, pensando, falando e agindo em favor do bem. Agora, umas palavras de André Luiz sobre o assunto. Aprenda a ceder em favor de muitos, para que alguns intercedam em seu benefício nas situações desagradáveis. Ajude sem exigências, para que os outros o auxiliem sem reclamações. É imperioso que nós saibamos sair de nós mesmos em favor dos outros, para ajudar. Afinal de contas, se é impossível amar aos outros sem amar a si mesmo, como Jesus de Nazaré nos ensinou, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então é necessário amar a nós mesmos e depois dilatarmos, estendermos esse sentimento por excelência às outras pessoas. Da mesma forma, para recebermos ajuda,
é preciso primeiro que tenhamos o crédito de ajudar as outras pessoas. É uma lei. É uma lei natural que pode ser muito bem expressa como solidariedade. Quem não é solidário se torna solitário, como se disse. Nós, ao não buscarmos nos engajar nessa corrente do bem, nos isolamos. E aí vamos sofrer a solidão por não termos sabido ajudar os outros. E falando em ajudar a si mesmo, com esforço, com empenho que isso requer, nós de novo recorremos ao Livro dos Espíritos, esse manancial de ensinamentos tão vastos e profundos para todos nós. Agora lá na questão 919 e 919A, tão conhecidas de todos nós espíritas. Quando Kardec perguntou aos espíritos superiores sobre qual seria o meio prático mais eficaz que nós teríamos de nos melhorar já nessa vida, nessa existência. E os espíritos superiores respondem de forma categórica. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Mas Allan Kardec insiste, com toda aquela sua sabedoria profunda, pedagogo, professor, excelente que era, e para deixar claro o ensino para todos nós, ele aprofunda e segue questionando. Olha, todos nós conhecemos essa máxima e o quanto ela é verdadeira, mas o problema está justamente em aplicá-la em nós mesmos. Porque, em geral, não é assim? Nós notamos muito bem os defeitos das outras pessoas. E com relação à nossa autoanálise, a gente procura desculpas. Por isso nós dizemos, por exemplo, fulana é fofoqueira, né? Gosta de falar mal da vida dos outros. Mas se for com relação a mim mesmo, eu vou dizer que eu gosto de analisar as outras pessoas e as outras situações. Não é fofoca, é análise. Há um que eu acuso de ser avarento, muquirana, canguinha, mão presa, mão fechada. Se for aplicar a mim aquela observação, eu vou dizer que eu sou econômico, que eu sou previdente. Eu gosto de planejar, então eu guardo para mais à frente, mas só que nunca usa, né? Nem para si mesmo, muitas vezes. Então é porque eu sou avarento também, mas eu não reconheço assim e aponto o dedo para os outros, enxergando ali um grãozinho, um cisco no olho do meu irmão e não vendo a trave, o poste no meu próprio olho. É mais ou menos assim que a gente ainda age. Mas lá, na questão 919A do Livro dos Espíritos, na resposta, Santo Agostinho vai esmiuçando os seus esclarecimentos e a certa altura ele nos diz com muita propriedade que os inimigos são como espelhos que Deus coloca nas nossas vidas para que a gente se enxergue. Porque tantas vezes as pessoas que nos querem bem, os nossos amigos, os nossos parentes mais próximos, não vão apontar os nossos erros, não vão dizer que a gente é grosseiro, que a gente é mal educado,
que a gente é intemperante, que a gente é agressivo e por aí vai. Mas os inimigos, eles querem muitas vezes apontar os nossos erros, sim. E vão dizê-los sem meias palavras. E se a gente estiver atento para a nossa jornada de ascensão espiritual, nós vamos agir como Santo Agostinho nos diz ali na resposta. Reparar que os inimigos são estes espelhos que a divindade coloca em torno de nós, para que a gente se enxergue, para que a gente se analise de uma forma mais verdadeira, mais real. E assim agindo, nós vamos estar nos ajudando. Vamos bater as portas da espiritualidade, vamos pedir o auxílio espiritual, mas com essa atitude aberta de sermos ajudados nas nossas necessidades verdadeiras que são espirituais. Vamos pedir então que nos deem coragem de nos enfrentarmos, de analisarmos as nossas sombras. Mas não tenhamos pressa, porque como nos ensina Emmanuel, nós guardamos em nós milênios de sombras cristalizadas. E não é possível vencer milênios de trevas acumuladas num só golpe. Nós vamos gastar ainda muito tempo devastando as nossas arestas, retirando o mato, a erva daninha do nosso campo íntimo. Mas temos fé em Deus, na ajuda do nosso Pai, que nunca nos falta e que, aliás, nos dá tudo. E muitas vezes a gente se questiona, mas por que eu devorar, já que Deus sabe de tudo que eu necessito? Mas justamente porque o ato de pedir nos coloca na posição de receber. Quando a gente se dirige à divindade pedindo, nós adotamos uma atitude espiritual, sentimental, emocional, mental, de humildade. E aí nós ficamos receptivos a receber as boas inspirações, as intuições, o auxílio espiritual que nunca nos é negado. Pedi e obtereis. Pedi força, coragem, bom ânimo e obtereis tudo isso. Para encerrar, eu separei uma pequena poesia, um soneto dessa nossa irmã espiritual que é tão conhecida pelos seus sonetos, Alta de Souza, e que veio pela psicografia excelente de Francisco Cândido Xavier, nos brindar com tantos textos belíssimos. E este é mais um deles, e com ele eu encerro a minha fala pedindo a todos que mantenham firme o pensamento na misericórdia e na bondade divina, que nós haveremos de vencer este mau pedaço do caminho. E lá mais à frente iremos nos encontrar de ânimo renovado, queira Deus, no trabalho, nas tarefas, nos encontros, nos reencontros, que estamos ansiando tanto agora por realizar. O nome do soneto é Vem e Ajuda. Repara, além das rosas do teu horto, onde a luz do teu sonho brilha e mora, os romeiros que seguem vida afora,
padecendo aflição e desconforto. Infortunados náufragos sem porto, tristes rogando a paz de nova aurora, levam consigo a dor que clama e chora sob as chagas do peito, quase morto. Não te detenhas. Vem, socorre e ajuda a multidão que passa, inquieta e muda, implorando-te amor, consolo e abrigo. Reparte o pão que te enriquece a mesa, estendendo o teu horto de beleza, e o Mestre amado habitará contigo. Que assim seja. Muita paz.